Muito bem, são 19 horas e 2 minutos, mais 30 segundos em Salvador, Bahia. Estamos iniciando o Papo Continental nesta quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018. E hoje, depois dos dois primeiros programas com o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belitani, e o ex-presidente do Esporte Clube Vitória, Paulo Roberto de Souza Carneiro, nós temos como convidado Edinaldo Rodrigues Gomes, presidente da Federação Baiana de Futebol. Ele nasceu em Vitória da Conquista, foi conselheiro do Serrano Esporte Clube, foi presidente da Liga de Vitória da Conquista, veio para Salvador em 1985 para a Coca-Cola e depois se transferiu para a Pepsi e entrou na Federação Baiana de Futebol em 1994 como diretor do interior na gestão de Marcos Andrade Dias. Com Virgília Lísio, se manteve na mesma função no primeiro mandato e no segundo vice-presidente. Assumiu a federação, hoje é o seu presidente desde 2001. Bom, primeiro, boa noite, um abraço, muito obrigado, Edinaldo, pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Tilemon, e eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, sempre uma honra estar aqui nessa casa. Um abraço também muito especial para Mário Kertz, Chico Kertz, toda a direção da Metrópole, a toda a equipe da sua produção e tanto também da equipe de Marinho e a todos que estão aqui no estúdio. É um prazer muito grande e um abraço muito grande a todos os ouvintes. Edinaldo, causa uma certa polêmica, né? Essa informação, eu vou começar pela Copa do Nordeste. Essa informação da Copa do Nordeste, para alguns, ela corre até risco de ser realizada ou não, pelo que a gente ouve por aí, né? Para outros, o problema do esporte interativo pode também interferir na sequência da Copa do Nordeste. Qual é a real situação da Copa do Nordeste hoje e agora, presidente? Tilemon, a gente vai fazer um preâmbulo com relação à Copa do Nordeste, até para que todos os ouvintes entendam de uma forma como ela realmente está acontecendo. Você sabe que a Copa do Nordeste é uma competição que até quando foi em 2002, que foi a última edição da Copa, ela teve uma ascensão muito grande, foi um balizador tanto de receitas como de a parte técnica da competição. Se você verificar que teve público que jogando Bavi e jogando Bahia e Fortaleza, teve um público em 3 jogos de quase 200 mil torcedores. Então aquilo era interessante, era importante para o futebol da região. O que aconteceu depois? Assim, de uma forma assim sumária, a CBF cortou a Copa do Nordeste, tirou do calendário a Copa do Nordeste. E isso porque algumas situações que já vinham acontecendo, ela politicamente parece que alguns problemas que tinha também com relação à Copa do Nordeste e federações, que não é o caso da nossa administração, que entramos depois, até da Copa ter sido extinta. E a partir dali foi exatamente quando iniciava o nosso mandato na Federação Baiana de Futebol. E o que aconteceu? Nós que perdemos aquela competição, eu comecei a trabalhar para que a competição pudesse existir. E isso que aconteceu, Paulo Carneiro, que ontem até deu a entrevista, ele foi uma das pessoas que foi a peça-chave para que a competição pudesse continuar. A CBF não concordou. A Federação Baiana foi a única federação que apoiou a competição ter sido realizada sem a chancela da CBF. Inclusive, nós fomos alvo de uma interpelação no STJD, porque estava descumprindo com as determinações da CBF. Mas nós colocamos quadro móvel, nós colocamos arbitragem para que a Copa do Nordeste em 2003 acontecesse. Aí depois aconteceu que não pôde mais ter. Aí nós fizemos um campeonato, aí já não foi mais Copa do Nordeste, fizemos um campeonato nordestinho, que foi exatamente os 4 primeiros colocados da Bahia com os 4 primeiros colocados do Campeonato de Sergipe. E aí tivemos até uma decisão que foi Fluminense de Feira e o Sergipe, lá no Joia da Princesa, com 10 mil torcedores nessa partida final. Então, fiz esse preâmbulo só para dizer da importância que é a competição e de quanto nós trabalhamos para que essa competição pudesse acontecer. E aí, não aconteceu mais a Copa do Nordeste. Paulo Carneiro continuou, entrou com ação, entendeu, da Liga do Nordeste contra a CBF.
essa ação, ele junto com o próprio Eduardo Rocha, que é também um dos diretores da Liga hoje atualmente, e essa ação foi até 2010, quando... Rolou na justiça até E 2010. a CBF perdeu em todas as instâncias. Me dê só um minutinho de nós para ir ao trânsito com a nossa querida companheira Luísa Leão. Venha, Luísa. Muito bem, obrigado, Luísa. São 7h09. Sim, Edinaldo, você fazia um preâmbulo aí sobre o início da competição lá nos anos de 2000 e 2002, mais ou menos, Isso. a chegar a 2003. Mas e a real situação deste momento? Você Sim, vive os bastidores, você acompanha, né? Aí concluindo, houve esse imbróglio e a Liga Nordeste ganhou em todas as instâncias, e aí a CBF foi obrigada a fazer um acordo, porque na ocasião, se não me engano, a multa era em torno de 50 milhões, e terminou a CBF fazendo um acordo com a Liga Nordeste para só o pagamento, acho que dos honorários do advogado, que era o doutor Pedro Paulo na ocasião, que ficou, parece que em torno de 7 milhões, mas com a incumbência da CBF fazer durante 10 edições, colocar no seu calendário a Copa do Nordeste. E isso é o que aconteceu, só para fazer um preâmbulo. Quando foi em 1º de dezembro de 2011, todas as federações do Nordeste, todos os clubes do Nordeste e CBF e também o Esporte Interativo e Liga do Nordeste assinaram um contrato de anuência e interveniência para que essa competição pudesse acontecer de uma forma ordeira, com todas as federações concordando que seria destinada 12 datas para a Copa do Nordeste, que seria conciliada com os campeonatos estaduais, ou simultâneo, ou paralelo, ou começando um, terminando o outro, enfim. Essa parte aí é uma situação técnica que ficaria com a própria CBF. E o braço comercial da Copa do Nordeste, aquela que ia captar recursos para que pudesse pagar aos clubes, era exatamente Liga do Nordeste com Esporte Interativo. Então hoje, para dizer a situação, depois da saída do Esporte Interativo, mesmo sabendo que tem um contrato que ia até 2022, pelo menos o contrato de fazer a competição é até 2022. Se existe um contrato da Liga do Nordeste para com o Esporte Interativo e esse com um grupo, entendeu? Eu acho que deve existir, agora que pelo menos as federações nunca teve acesso e não sabe. Mas o que eu diria é que a Copa do Nordeste deve continuar a competição. Tudo para 2019 já foi tratado nos regulamentos dos estaduais de 2018. Houve a pré-copa, onde teve aquela disputa para identificar os 16 clubes participantes. Então, não tem como retroceder naquilo que já estava todo pronto. Você particularmente não acredita, vai acontecer, na sua opinião? Eu acredito que sim, que em 2019 aconteça a competição. Agora, o que os clubes querem, e isso não são os clubes que identificaram a questão logística da Copa, a questão de receitas que às vezes também diminuíram, jogos onde os clubes levam 8, 10 horas, entendeu, de logística para chegar, para jogar, principalmente quando vai jogar no Maranhão, no Piauí. Então, essa tem sido a tônica das reclamações dos clubes perante a Copa Nordeste e o formato da competição, que tem muitos clubes que querem, isso não é só Bahia nem Vitória, existem alguns outros clubes que acham que a competição tinha que ser mais enxugada para que pudesse ter, dentro daquela conta, né? Menos quantidade para ter maior qualidade. Então, é isso que os clubes pleiteiam e que, na realidade, quem representava o Esporte Interativo aqui, que era o Bernardo, às vezes não tinha informação e poder de decisão. Tudo Estados Unidos, tá tratando. Então, às vezes os clubes não querem mais ouvir isso. Então, eu acho que é um momento muito delicado e que é importante que o presidente da Liga, Alex, entendeu, com quem até falei hoje, ele possa fazer uma reunião, até sugerir ele, Alex, tem muita coisa solta, um fala uma coisa, outro fala outra, é interessante que você faça uma reunião onde possa colocar todos os atores envolvidos na competição. Os clubes, se você quer fazer primeiro com os clubes, é melhor, faça com os clubes, que são os filiados diretos das ligas, as federações não são,
e posteriormente faz com as federações para que possa ter a anuência novamente e a competição seguir, porque é importante, tanto pela questão técnica como pela questão financeira. Mas é interessante que aconteça um diálogo mais estreito com os principais clubes dessa competição. Você deixou bem claro aí, em uma de suas respostas, de que você é a favor da continuidade. Na região, existem federações que são contra realmente a realização da Copa do Nordeste? No início, sim, muitas. Tanto é que só foi a Federação Baiana que teve, ficou à frente e até sofreu sanções por isso. Mas hoje não, eu diria que todas as federações concordam, tanto que eu vou te citar a da Bahia. Se você verificar que nós tínhamos 13 clubes na Série A e de uma forma, quando consolidou a Copa do Nordeste, de uma forma estratégica, nós começamos a fazer uma adequação, porque saberíamos que lá no fim os clubes iam ter outras competições e era interessante que adequasse o calendário. Nós diminuímos uma competição, que era o campeonato estadual. Se você verificar aí, qualquer um dos ouvintes ir no site, vai verificar que o campeonato de 2012 foi feito com 26 rodadas, com 146 jogos, e hoje essa competição, que era o estadual, que tinha jogos de ida e volta, era quando o Bahia e Vitória disputavam o título, era 4 Bavis. Hoje a competição reduziu para se adequar à Copa do Nordeste em 2/3. Nós temos 49 jogos na competição e 12 datas. Para quê? Para conciliar, para que os principais clubes tenham calendário para jogar Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Libertadores, que fica previsto, Sul-Americana, enfim. Hoje o nosso calendário do campeonato estadual é totalmente conciliável com os principais clubes para que eles disputem outras competições. Você acha que a Copa do Nordeste trouxe prejuízos nesse sentido ao Campeonato Baiano? Olha, a gente entende que aquilo que é melhor para os filiados é o melhor também para a federação. Porque não adianta a gente achar que foi ruim e os filiados achar que foi importante. Então, olhando desse lado, entendo que foi importante porque foi interessante para os nossos clubes, principalmente deu um balizamento maior técnico, porque naquela ocasião era muito rebaixamento simultâneo, não só dos clubes aqui, como também do futebol nordestino. E para o torcedor também foi importante. Receitas para os clubes também, para compensar muitas situações de jogos deficitários nos estaduais. Então, se foi importante para os clubes, se foi importante para as federações, pelo menos para a Federação Baiana também foi importante. Agora, isso foi ceifado, porque nós tínhamos no contrato que foi assinado, eminentemente pelo aspecto técnico, as ascensões da Copa do Nordeste através dos estaduais. E tinha a Bahia com 3 vagas, Pernambuco com 3 vagas. Depois, com um novo formato, nós cedemos para que quem tinha 3 vagas ficou com 2, não pelo campeonato estadual, e sim pelo índice, pelo ranking nacional de clubes. E a terceira vaga, que era no caso de Bahia e Pernambuco, viesse através de uma pré-copa. Portanto, nós perdemos, e aí foi dentro de campo, que foi até Juazeirense que disputou contra o Salgueiro, terminou perdendo. Teve um ano que foi Fluminense com o Globo também, que terminou perdendo. Então isso aí foi dentro de campo e nós aceitamos também, mais uma vez, para atender e fazer com que a Copa do Nordeste continuasse forte. Portanto, se tem alguém que vai ser contra, se tem alguma outra federação, não vejo. Hoje estive reunido até com a Federação de Alagoas para outros assuntos, captação de patrocínios, e tratamos desse assunto também, todos preocupados, mas todos de uma forma coesa para que a competição possa continuar. A crise que nós estamos vivendo no país, de alguma forma, abalou também essa questão de patrocínios. Eu sei que você corre atrás, tenta buscar, né? Mas existe uma certa dificuldade de se captar recursos para o Campeonato Baiano. E ainda mais, você bem colocou, com a diminuição de datas. O Campeonato Baiano virou um negócio, uma competição, um tiro curto, praticamente, né? De 26 caiu para 12, caiu mais da metade. Então, você tem encontrado dificuldades para comercializar o Campeonato Baiano? Eu diria que não só a Federação Baiana, mas eu acho que todo o futebol brasileiro. Se você verificar hoje, os grandes clubes têm situações de patrocínios bastante difíceis, principalmente aqueles que são publicidades estáticas nos estádios. Isso tem uma dificuldade grande. Teve alguns contratos que
foi bem, ele ainda estava em vigor no período da crise, e que quando a crise continuou e o contrato venceu, as empresas não tinham, entendeu, fôlego para renovação. A gente está retomando toda a situação através de agência conceituada para que possa, já inclusive a partir de agora, já está tentando vender a competição, começando cedo para que possa ter sucesso. E isso através de todo um trabalho que está sendo feito e desenvolvido por uma agência, e que daqui mais ou menos 40 dias nós estaremos divulgando para todos um novo formato de competição, uma marca que também está sendo trabalhada e que tem pessoas bastante especialistas, profissionais especialistas no mercado, que está dando todo esse apoio para que a competição seja cada vez mais importante para o torcedor baiano. Eu me lembro muito bem do campeonato de 2002, quando estava dando assessoria ao departamento de futebol do Fluminense de Feira de Santana, através do presidente Balbino Barreto Santana, que nos levou, eu e Edson Marinho, para tomar conta do futebol do Fluminense. E era um espetáculo, o país numa situação de economia fantástica, né? Era um espetáculo tão grande que o Fluminense de Feira ganhou R$500 mil naquele ano para participar do campeonato. Tinha 38 ações trabalhistas contra o clube, Balbino pagou 36. E depois houve aquele desastre de 2003, tal, aquela coisa que realmente enfraqueceu a competição. Mas era linda, a competição de 2002 foi um negócio assim fantástico. Fantástico, né? mesmo, fantástico. Fantástico. E você verifica, mesmo depois da competição ter sido consolidada já a partir de 2013, as disputas têm sido todas dentro assim de um patamar de muita disputa, de muita emoção, os torcedores comparecendo. Você verifica que aquela equipe lá do Campinense, que disputou o título, o estádio cheio, disputou, acho que com o Sport, as 3 decisões que houve aqui também, parece que simultânea, Bahia com o Ceará, depois Bahia com o Sport, que veio a ser campeão, Bahia com o Sampaio Corrêa e outras decisões, todas são realmente o torcedor abraçou. E fica um vácuo muito grande, isso é interessante que diga, de todo um trabalho, um conteúdo que o Esporte Interativo passava com tantas matérias e sempre puxando a competição para cima, divulgando, debatendo sobre o futebol regional. Isso fica uma lacuna muito grande. Quem vai preencher essa lacuna? É interessante que saiba, porque para ter o patrocinador do lado e para fortalecer mais ainda a competição, tem que saber, ela tem que ser vista, ela tem que ser colocada para que o patrocinador fale, não, minha marca ali está saindo bem, estou satisfeito. Tem que saber quem é que vai substituir, quem é que vai passar em TV fechada. Qual é a TV fechada? Vai passar em qual? TV aberta, vai dar continuidade, vai ter conteúdo. Então, essa é a parte bem interessante, mas que isso jamais vai deixar que todos nós que queremos que a Copa do Nordeste aconteça. Agora, é interessante que também escutem os grandes clubes, porque é eles que realmente estão sentindo na pele essa situação de incerteza. Aliás, eu acho, a opinião pessoal minha, que foi uma tremenda de uma sacanagem da Rede Globo, né, botar aquele jogo Bahia-Sampaio Corrêa na véspera da final da Copa do Mundo, porque, como era um jogo que já estava programado antes, certamente alguém pensava que a seleção brasileira estaria naquela final, naquele domingo, né? Então, eu vi assim como se fosse para esvaziar uma competição que não era promovida pela Globo, né? É uma opinião pessoal que eu estou dizendo. Quando se colocou naquele sábado, véspera do final da Copa, todo mundo imaginando que o Brasil estaria ali, então, quer dizer, só que a torcida do Bahia, pela grandiosidade da torcida, né, colocou 45 mil pessoas, meu amigo. 46 mil. E foi um negócio fantástico, né? Essa outra que você falou aí do esporte interativo, para mim, a decisão de 2017 foi uma das mais belas coberturas que eu vi em televisão esportiva. Eles começaram 2 horas antes do jogo, né? Até a chegada do ônibus do Bahia. Levou mais de 15 minutos, o ônibus vindo lá de longe para se aproximar para o portão que ia entrar, e eles filmando, fazendo aquela cobertura da vibração da torcida do Bahia, com o Bahia chegando no estádio. Vamos ver como é que vai ficar isso. Vamos ver, vai fazer falta, viu? Antes da pergunta, tem a mensagem aqui. Ele dá uma boa noite para você. Diz: meu nome é Franklinei Carvalho, moro aqui em Araci, 220 quilômetros de Salvador. Sou árbitro de futebol. Primeiro lugar, parabenizar a você pelo novo horário, que eu sou um ouvinte nato pelo seu programa.
Gostaria de aproveitar a audiência do seu programa e parabenizar Edinaldo Rodrigues pelo que ele tem feito pelo futebol da Bahia, principalmente por nós, árbitros do interior, que sempre estamos sendo valorizados pela FBF e pela CEAF. Agora vem a pergunta, presidente, a tecnologia já é uma realidade no futebol. As grandes competições estão sendo transmitidas pelo Facebook, YouTube e demais redes sociais. Como você vê esse cenário para o futebol baiano? É uma realidade ou futuro distante? Assina aqui Jorge de Brotas. Jorge, é uma realidade e não é distante não, ela está acontecendo. Isso realmente é o que nós temos ultimamente tratado bastante lá na federação e também com patrocinadores. E, enfim, é isso aí que está acontecendo. Breve vai termos tem algumas competições da federação que já vai ser através disso, entendeu? Inclusive, poderia dizer o próprio campeonato intermunicipal. Eu não diria que o campeonato estadual, porque tem contrato que ainda está vigorando. Até quando, Edinaldo? Como? Até quando o contrato é até 2019, tendo a última edição 2020, né? É isso. Então, esse contrato... A Rede Bahia, no caso. Com a TV Globo. Esse contrato é com a TV Globo. Então, o que vai acontecer? Isso não é distante, isso já está acontecendo e que cada vez mais isso vai ser importante até para que possa os participantes de uma competição terem receitas maiores, porque a TV vai ser a sua, da própria federação, e ali colocar aqueles jogos e quem tiver interesse que possa fazer a compra. Eu acho que isso vai beneficiar bastante, principalmente para os torcedores. Uhum. Muito bem, são 19h27 em Salvador, Bahia. Vamos a um rápido intervalo, meu querido Zé Silva? Vamos a um rápido intervalo comercial e, em seguida, a gente volta aqui conversando com o presidente Edinaldo Rodrigues Gomes, da Federação Baiana de Futebol. Quero registrar com prazer e com alegria a presença aqui do futuro presidente, Ricardo Lima, que terá um dia para ser entrevistado aqui, né? Hoje é o atual presidente Edinaldo Rodrigues, mas o seu sucessor está aqui conosco, nos dando o prazer de sua visita. Ricardo Lima, que assume em 16 de janeiro de 2019 a presidência da Federação Baiana de Futebol. 2 minutinhos e eu estou de volta. Muito bem, estamos de volta, 19h33 em Salvador, Bahia, 7h33, e eu volto com o presidente Edinaldo Rodrigues. Eu sinto que o presidente... E existe uma possibilidade, o Vitória até mais do que o Bahia, hoje e agora, mas o campeonato ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Porque as cotas cairão no ano que vem, né? E o prejuízo será realmente enorme, porque vai cair, me parece, para 6 milhões ou 9 milhões, como é, Edinaldo? Me diga aí. Essa é uma preocupação grande e que isso já foi verificado. Nós, quando constatamos essa situação, ainda foi no ano passado, porque já sabíamos que os rebaixados esse ano para 2019 do Campeonato Brasileiro da Série A para a Série B, eles vão ter, os únicos recursos que vão ter exatamente o valor da Série B dividido por 20 clubes. Quem tem hoje 40, 50 milhões vai ter o quê? Talvez não chegue a 9 milhões. E com a receita de Série B e despesa de Série A, é uma situação que vai realmente... Fechar essas contas aí. Vai ter problema. Vai ter problema até porque não se pode alterar, entendeu? Reduzir salários de atletas. O contrato tem que ser cumprido integralmente. E o clube que tem uma receita dessa, que vai cair praticamente 2/3 da sua receita e ter as mesmas despesas, principalmente com atletas, e sabendo que não pode reduzir salários, vai ter clubes que vai perder os direitos federativos econômicos desses atletas, cria um caos, porque são patrimônios, e isso só tem 2 situações que pode reverter isso. Ou alterar a Lei Pelé, que vai ser uma discussão muito grande, principalmente no momento desse que está disputando uma eleição presidencial, né? Eu acho que é muito difícil agora, os deputados todos tratando das suas eleições também. E o que pode também ser discutido é exatamente uma convenção coletiva entre clubes e atletas. Eu acho que os sindicatos dos atletas e o sindicato dos clubes, eu acho que aí teria que já estar verificando a situação para que possa encontrar aí
uma conciliação, né? para não trazer consequência para esses clubes que forem ser rebaixados. Seja quem for, vai ter esse problema daqui para frente. Esse é um dado realmente muito preocupante, viu? Muito preocupante Se cuide, mesmo. abra os olhos aí, Bahia e Vitória, viu? Porque você tem uma receita de 40, 50 milhões, cair para 9 milhões, e você disse muito bem, sem poder reduzir salário de ninguém, porque os contratos já estão em vigor. Não se pode, a Justiça Trabalhista não aceita que você diminua o contrato, o valor contratual mensal de quem recebe hoje, só porque o time foi rebaixado. E né? aqueles que estão e que aderiram ao Profut também correm um risco muito grande de não cumprirem aquilo que foi acertado no Profut. Então, eu acho que é uma discussão muito delicada e que, com certeza, todos, federações, clubes, seja quem for, eu acho que isso não pode pedir porque a partir da caída de fulano ou de Beltrano, isso tem que ser uma situação que vai atingir qualquer um, pode não atingir um clube hoje, mas no próximo ano vai estar atingindo. Então, essa lei é severa e eu entendo que tem que haver realmente um trabalho para que ela ou possa ser alterada ou então possa ter uma convenção coletiva que concilie essa situação. Muito bem. O Edinaldo, me diga uma coisa. O que foi que lhe levou a não concorrer à reeleição, você, Edinaldo Rodrigues Gomes, e lançar Ricardo Lima para o novo mandato que vai se iniciar em 16 de janeiro? Olha, Tilemon, isso já tinha sido, isso era para já ter acontecido na eleição de 2014. Nós já tínhamos feito um trabalho, entendia que já era um momento também de estar indo para novos desafios, mas o que aconteceu foi que naquela ocasião eu reuni Ricardo e também Manfredo e eu falei com eles que se eles que já conheciam toda a máquina administrativa e técnica da federação, se eles teriam interesse em participar, que daria todo apoio, e eles declinaram, eles não quiseram, entendeu, de participar. E nós temos lá como, desde quando eu assumi a entidade, a gente sempre quis apostar em quem está lá acompanhando os trabalhos da entidade, até para que possa ter conhecimento total, tanto do que é a parte administrativa, financeira, técnica, arbitragem, jurídica. E se você verificar que em nossos mandatos sempre foi dessa forma. O primeiro mandato foi Simval Vieira, a quem foi nosso vice-presidente e era diretor técnico da entidade. Tivemos, depois Simval saiu até para ir para o Vitória. Depois, no segundo mandato, nós tivemos Marcos Ferreira, que hoje é assessor, ele teve até como vice da CBF por indicação nossa. Hoje ele é secretário de governo lá em Vitória da Conquista, do Diese Guzmão, e Marcos, na ocasião, era também o diretor comercial e de marketing da federação, conhecia também toda a máquina. No terceiro mandato foi exatamente o doutor Manfredo Lessa, que já também, já está, até antes de mim ele já estava lá na federação, porque ele já vinha de um trabalho desde o período de Vigília Lísio, e Manfredo. E quando foi nesse quarto mandato, o Ricardo, porque eu já entendia que tinha que preparar pessoas. E hoje eu fico muito tranquilo, porque tem duas pessoas que estão nos sucedendo, que é de total confiança e de total conhecimento de tudo que tem no futebol da Bahia e de todo o conhecimento que é necessário ter com as outras instituições que o futebol baiano tem que tratar, como Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Câmara dos Deputados, Ministério dos Esportes, enfim, todos. Muito também próximo dos filiados, tanto que tiveram também todo o apoio dos filiados. Então isso foi importante porque para o filiado, não é a pessoa, quem é fulano, quer dizer, quem é ciclano, são pessoas que estão no dia a dia já com esses filiados. Você e que chegou vem a trocar ajudando ideias com esses filiados antes ou disseram assim, não, resolva que a gente vai topar? Olha, como é que foi essa condução? Teve alguns filiados já sabiam do nosso trabalho e que a gente já tinha intenção de correr para outros desafios, mas não na totalidade, né? Acho que ao total nós temos entre ligas e clubes da Série A e da Série B e aqueles que só disputam base, em torno de 250 filiados. É um dos maiores colégios eleitorais que tem de federações.
E todos, aqueles que têm condições de voto, fizeram questão de vir votar, mesmo sabendo que era uma chapa única que estava disputando. Nós tivemos lá, entendeu, de 148 filiados em condições de voto, nós tivemos lá 136 filiados presentes lá, entendeu? Porque exatamente o apoio à chapa que também vai estar nos sucedendo. São pessoas que já têm um trabalho focado com os filiados, seja clubes da Série A ou da B e ligas, e isso também na área jurídica, doutor Manfredo sempre tem se colocado à disposição também para esses filiados, naquilo que aqueles filiados necessitam. Então são pessoas que já de casa e que realmente fará o trabalho dentro dos estilos dele, entendeu? Mas já sabendo como é a entidade, o que aquilo é importante para cada filiado, mas dentro do estilo deles, é eles que vão administrar a federação a partir de 16 de janeiro. Sabe por que eu fiz essa colocação? Eu fui para esse assunto, porque eu acho engraçado o seguinte, muito se dizia, continuismo, já tem muitos anos, tem que sair e tal, mas acontece que quem teria que dizer isso para tirar o presidente, demonstrou na Assembleia um apoio total ao presidente, né? Ou seja, parece que a oposição a você, naquele momento, quando era falada, ela vinha de fora para dentro, né? Quem tem que votar, vota a seu favor. Não se queixa em nenhum momento. Se lembra que eu fiz um papo com o Chile aqui, ouvindo mais de 10 dos filiados, né? E todos afirmando peremptoriamente que votariam com o Edinaldo Rodrigues. Então, fica a impressão, para quem é de fora, é continuismo? Não é? Mas para quem é de dentro, está participando e tem a condição legal de votar sim ou não, foi, meu amigo, de uma quase unanimidade. Quem tem a legitimidade, né, de votar. Porque quem tem a legitimidade, muitos falam, aquele que não tem a legitimidade, que também a gente respeita, não é porque tem muito tempo. Mas a pessoa, sim, tem muito tempo, mas os filiados que votam e têm legitimidade entende que esse muito tempo está sendo prejudicial para o trabalho? Quer dizer, nenhum entende assim. E você falou 10 e sem nenhuma falsa modéstia, se você tivesse entrevistado 100, eu lhe garanto que, com certeza, 98 falaria o que os 10 falaram. Isso porque é trabalho. Isso não é, entendeu, companheirismo. É trabalho prestado, é trabalho honesto, trabalho transparente, é ter relação dia a dia com os filiados, é procurar atendê-lo naquilo que é necessário, isso no que for possível, no que não é possível, entendem também. Portanto, nossa relação com todos os filiados é uma relação de companheirismo, de muito entendimento, discordância sempre vai haver, mas todos respeitando o trabalho que a entidade exerce. E isso eu não falo, quando a gente fala com relação a filiados, muitos falam, não, só tem apoio das ligas. Eu digo o seguinte, nós teríamos apoio, se fosse uma eleição que só tivesse ligas, era apoio total. Se tivéssemos eleição que só fosse clubes da Série A, eu diria, eu poderia dizer que há 10 clubes, pode ser que tenha um que tenha algum problema e não venha. Se fosse da Série B, eu diria que também de todos poderia ter um que não pudesse vir, mas não mais do que isso. Isso mostra que existe uma unidade, existe um tratamento e esse tratamento é reconhecido pelos filiados. O que os outros colocam apenas que é o lugar, quer sentar no lugar sem disputar, sem conhecer como é o trabalho, sem conhecer o filiado. E os nomes que surgiram não inspiravam nenhuma confiança aos filiados. Os filiados só diziam o tempo todo, Edinaldo, como é que você não vai... O cara está fazendo isso, vai fazendo isso, pedindo aquilo. Deixa, não tem... Vocês é que sabem. A decisão vai ser de vocês. Então não precisa se preocupar. Se vocês entendem que tem uma pessoa que vocês não conhecem e que pode ser importante para dirigir o futebol, eu fico à vontade, vai ser uma decisão de vocês. E o que aconteceu foi uma decisão deles, mas em prol, entendeu, de acreditar no trabalho que está sendo feito e nas pessoas que vão, entendeu, dirigir a partir de 2016, a partir de 16 de janeiro de 2019. Uhum. Muito bem, são 19h44. Vamos a J. Dias e as mensagens que chegam através do nosso WhatsApp. Vem a Jotinha.
Presidente Edinaldo, a escala de árbitros da segunda rodada do Intermunicipal já foi divulgada? Assina aqui Maurício Barreto, de Itambé. Maurício Barreto, um abraço muito grande. Falando em Maurício Barreto, também um abraço para Franklin Ney, que eu respondi a pergunta de Jorge, lá de Brotas, né? E não tinha agradecido a Franklin Ney. Assim, o departamento de árbitros, através da comissão estadual, amanhã já estará divulgando toda a segunda rodada do Campeonato Intermunicipal. Importante ele colocar isso, e você verifica o carinho que tem a arbitragem, os árbitros, porque no nosso trabalho também, Tilemon, nós interiorizamos a arbitragem da Bahia. Nós demos, a gente colocou condições para que o árbitro interior, que ficava relegado apenas a ser um árbitro reserva em jogos não profissionais, teve vários árbitros que integraram o quadro nacional e que integram o quadro nacional com qualificação, com trabalho, com dignidade, e também sofremos algumas represálias por conta disso, porque os posudos que às vezes a gente tem no quadro, aqueles que corre pouco, mas quer ter mais, entendeu? E que acha que o árbitro do interior não poderia ter a condição de um dia estar no jogo profissional ou em um dia estar em um quadro nacional. Isso acabou dentro da nossa administração. A gente deu condições a todos, também grandes árbitros que temos na capital, e que, aliado à experiência e ao talento, deram suporte para que houvesse, de uma forma responsável, uma renovação da arbitragem da Bahia, que está acontecendo. Está acontecendo. Muitos nomes que vocês ouviram nesse campeonato recente, como Bruno Vasconcelos, são nomes que vão ser consolidados no quadro nacional, que já estão no quadro nacional. Ricarli, o Diego Pombo, que já não é um árbitro, é novo na idade, mas não é um árbitro que é novato, ele já tem uma trajetória, ele está junto à CBF como um árbitro promissor, a CBF fazendo um trabalho muito interessante com ele já participando de rodadas junto com o Jailson no Campeonato Brasileiro da Série A. Então tem muitos árbitros, Wagner Francisco de Feira de Santana, também um grande árbitro que vai estar no quadro nacional, já está no quadro nacional. Jailton Moura de Vitória da Conquista, de Itabuna, Wesley Silva Santos, todos jovens, e que isso fez uma diferença, porque tem uma comissão estadual de árbitros de futebol qualificadíssimas, preparadas, principalmente pelos instrutores da CBF. Eles são qualificados, todos que integram a comissão são árbitros instrutores FIFA Futuro 3, tem dado ao conhecimento deles a arbitragem da Bahia no interior. Se você verificar, e esses números nós mostramos lá no Congresso do Intermunicipal, foram mais de 1.000 árbitros qualificados de 2017 até junho deste ano de 2018. E vamos atingir até dezembro em torno de 2.000 árbitros sendo qualificados, porque em cada final de semana tem instrutor nos municípios fazendo esse curso de reciclagem. Toda aquela orientação que vai para o árbitro FIFA também vai para esses árbitros. E o custo nenhum. A federação banca totalmente esses custos de deslocamento, o trabalho do instrutor lá, não tem nenhum trabalho, nenhum valor para a liga, entendeu? Que ela possa estar pagando. Isso é totalmente gratuito. Esse é o trabalho que a federação faz, até porque esses árbitros só serão reconhecidos pela CBF e pela federação tendo sido diplomados pela entidade Federação Baiana de Futebol, tendo esses instrutores a sua qualificação. Portanto, esse é um trabalho que a gente procura fazer e não fazer alarde. Isso é uma coisa que a gente faz de formiguinha e que tem surtido muito efeito. Como muitos também, Tilemon, às vezes não acreditam. Não, o Campeonato Baiano é isso, o Campeonato Baiano é aquilo. É ruim, é isso. Nós estamos a cada dia crescendo com relação àqueles que procuram investir no futebol baiano. Eu lhe diria aqui, e quero fazer uma saudação especial para Jodilton, professor Jodilton Oliveira, presidente do Bahia de Feira. Esse homem fez um investimento, acredita no futebol baiano, tanto que ele fez um investimento de construir um estádio. Estádio professor Jodilton Oliveira. Ali na Cajueiro.
Arena do Bahia de Cajueiro. Feira. Então isso é importante. E nesse bojo, Tilemon, eu lhe digo, tem um mais novo clube filiado à Federação Baiana de Futebol, que é o Canaã Esporte Clube. Projeto Canaã de Irecê, lá no norte, que ali faz um trabalho de base com mais de 300 crianças, onde fornece 5 refeições, escola e todo um aprendizado. Hoje é filiado à Federação Baiana de Futebol, junto à CBF, e vai disputar o campeonato infantil e juvenil já, para que em 2019 dispute a Série B. Esse é de quem está fazendo esse investimento, acreditando no futebol da Bahia. E não fica nisso. Em breve, eu diria no máximo em 30 dias, um grande grupo baiano, entendeu? Um grande grupo baiano também está no trabalho de filiação de um clube, para que possa também disputar competições, apostar no futebol da Bahia e fazendo também um trabalho social para tirar pelo menos 500 crianças, entendeu? Da marginalidade, deixando longe das drogas, com um projeto arrojado que vai ter certeza, dica, não? vai ter certeza ali em Mata de São João. É o máximo que eu posso, falar. Nossa, mas é um grande investidor, entendeu? No ensino da Bahia, e que com certeza vai estar fortalecendo o futebol da Bahia. O Edinaldo, você começou no futebol como jogador. Você era tão ruim assim como jogador que virou dirigente? É uma história longa, viu, Tilemon? Só para você ter ideia, eu jogava, nunca integrei a seleção de conquista, mas jogava no futebol de conquista no União Atlético Clube. Que posição? Lateral esquerdo. Eu jogava no União Atlético Clube, que inclusive nós tivemos grandes atletas que passaram. É um dos times mais tradicionais de Vitória da Conquista. Uhum. Piolho passou pela União, Naldo passou pela União. Naldo faleceu ontem, infelizmente, né? Infelizmente, entendeu? Naldo faleceu ontem. Então, dali o que aconteceu? Teve um presidente da Liga de Conquista que era um sargento Baldo, ele foi transferido para Salvador, e a Liga estava disputando o campeonato intermunicipal. A Liga disputando o campeonato intermunicipal, aí não vai jogar em Canavieira, por quê? Porque o presidente não tá, quer dizer, ali o pessoal chegou e falou, como eu sempre fui um líder assim, sem querer ser líder, o pessoal me pediu... Não, líder natural, como você diz. Natural. Aí o pessoal, não, Nadinho, você tem que ver, só você para ir conversar com a... Não, primeiro para viabilizar, nem assumir a Liga, porque o cara era presidente, mas para viabilizar a ida para lá, para Canavieiras. E foi com o prefeito Raul Ferraz, que numa sexta-feira à noite fui lá com toda a delegação da Liga, e ele deu todo apoio. E o que aconteceu depois disso? A seleção campeã em 79 do campeonato intermunicipal. Na sua gestão? Foi o primeiro título, foi. Na sua gestão? Olha, nós temos apenas 5 minutos, que hoje eu quero entregar no horário a Marinho, porque Marinho não tem condição depois de recuperar o tempo, porque a Voz do Brasil tem que entrar 21 horas, não tem jeito. Então hoje eu não quero atrasar. Tony Carneiro. Paulo Carneiro disse que Tony era Bahia, né? Eu falei, não, errou. Ô, J. Dias, traga aí a última pergunta de hoje, então, por favor, Jotinha. Entenda bem, viu, Tilé? A última de hoje. Ninguém tá pensando que ele demitido é que você morra, né? Eu também não quero sair agora não, viu? É verdade. Presidente Edinaldo, haverá punição para a seleção de Barra do Choça por não conseguir efetuar pagamento da arbitragem neste último jogo? Assina aqui Alexandre de Itambé. O pessoal do interior está participando. Um abraço aí para todos vocês. Não, o que acontece é o seguinte, quando a seleção, inclusive a própria seleção de Barra do Choça, ela já informou lá o departamento de árbitro da federação que o pagamento estava, sendo enviado, pediu para que mandasse para a conta dos árbitros. A federação não permite que encaminhe diretamente para a conta do árbitro, que ele encaminhe para a federação e que o árbitro vá buscar na federação. Isso, às vezes, no futebol amador, acontece não ter a arrecadação que esperava, entendeu? E não ter o pagamento ali ao árbitro naquele momento. Mas, independentemente disso, não tem um árbitro que possa ter em qualquer competição da federação que não tenha recebido ou vai receber os seus pagamentos.
Uhum. Edinaldo, receba um abraço aqui de José Sobrinho, presidente da Liga Maragogipana de Futebol. Eu acho que esse aqui é o maior fã que você tem, viu? É o Zé Sobrinho, gente ele de boa. Maragogipe, faz um trabalho muito importante Mandou mensagem aqui pra como gente. presidente de liga, uma liga realmente muito organizada, regularizada, e é uma pessoa que tem voz atuante junto com todos os outros presidentes de ligas, principalmente para dizer não, entendeu? As coisas erradas que às vezes acontecem no futebol baiano e apenas acreditam como para a entidade, a Federação Baiana de Futebol. Então, ele é uma das pessoas que é muito correto quando tem que fazer as críticas, que também já fez a federação. Aquilo que que é uma crítica construtiva, a federação sempre vai ouvir de bom grado. Portanto, a gente manda um abraço para José Sobrinho, e mandando para José Sobrinho, quero mandar também um abraço para todos os presidentes de ligas municipais em todo o estado da Bahia, de igual modo a todos os presidentes de clubes profissionais, ou de Salvador, do interior. Um abraço muito grande também, e que muitos estão, com certeza, nessa grande audiência aqui do seu programa. Muito obrigado, viu, presidente, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Tilemon, mais uma vez a oportunidade. Estaremos sempre à disposição, principalmente nesses novos desafios, esse projeto. Nós teremos uma reunião em novembro com a CBF, com o Rogério Caboclo, já fazendo algumas estratégias de trabalho para 2019, quando assumiremos lá a CBF como vice-presidente, e quero continuar ajudando o futebol naquilo que for possível, e dessa vez em um desafio nacional que é junto à CBF. Você pretende morar no Rio ou vai ficar por aqui mesmo? Não, a princípio morando aqui mesmo, entendeu? Às vezes vai ter demandas que vai ficar uma semana lá, mas acredito que o tempo maior vai ser aqui mesmo em Salvador. Mas eu queria agradecer a oportunidade, agradecer também por todos os projetos que têm contribuído para fortalecer as nossas competições, principalmente agora o campeonato intermunicipal, com a premiação dos melhores do campeonato, a seleção dos melhores do campeonato intermunicipal, e é uma seleção fixa que vai jogar as pré-temporadas com os clubes profissionais da Bahia, isso é muito importante, e passar também ao vivo um jogo sempre do campeonato intermunicipal pela TV FBF, isso é muito importante. Muito obrigado. Hoje eu conversei com o presidente Edinaldo Rodrigues Gomes da Federação Baiana de Futebol aqui no Papo Continente.